Na sua visão, qual que é o maior problema da igreja? Não, Elton, a igreja não tem problema, a igreja é tudo perfeito e tal. Calma aí, militante, descansa. A igreja tem problema sim, porque por mais que a igreja seja o corpo de Cristo, a igreja é composta por homens imperfeitos, eu e você. Então se eu tenho um problema, você tem um problema e todo mundo tem um problema, a igreja ela é composta por pessoas que têm problema. Então a igreja ela não é perfeita. E se você sair perguntando por aí, todo mundo vai ter uma opinião sobre qual que é o maior problema da igreja. Cada um vai falar uma coisa, alguns talvez tenham até uma lista pronta. O maior problema da igreja é a política, o maior problema da igreja é o TikTok, a geração Z, é o of the King, of the Power. Todo mundo tem uma coisa que vai falar que é o problema da igreja, que eu queria trazer aqui nesse vídeo. E se o maior problema da igreja não estiver lá fora e não for o problema de alguns, mas se o maior problema da igreja estiver internamente dentro de nós e for algo que talvez esteja afetando a sua vida com Deus. E hoje eu queria que a gente trocasse uma ideia aqui bem rapidinho sobre uma parada que eu sinto que está corroendo a fé de muita gente por dentro e muita gente nunca nem percebeu. Hoje a gente vive numa cultura que é muito fácil fingir a fé. É até mais fácil fingir do que de fato viver uma vida na fé. A gente aprendeu a fingir uma certeza ao invés da gente de fato procurar a verdade. Então a hipocrisia muitas vezes ela é vista como um sinal de maturidade, né? O crente que ele tem problema, o crente que ele está pedindo ajuda, a gente sempre acha que ele é um imaturo, ele é o crente novo na fé, ele é o crente problemático. Enquanto o crente que nunca pede ajuda, que nunca abre o coração, que você nunca vê ele com problema, você fala assim, não, esse cara é maduro. Quando na verdade, talvez esse cara está sendo um hipócrita, porque ele não está abrindo o coração, ele não está sendo sincero. E a gente olha para ele e fala, nossa, maturidade. Quando na verdade ele está sendo mentiroso. E a real é que tem muita gente que fica postando versículo, decorando versículo, mas o coração tá longe de Deus. É a pessoa que ela acha que ela precisa esconder a dúvida dela, ela precisa esconder a preocupação, ela precisa esconder o problema dela para ela ser aceita. Mas gente, isso aí não tem nada a ver. Quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para Jesus, ele nunca repreendeu quem tinha dúvida. Na verdade, quem tinha alguma dúvida, quem tinha algum problema, Jesus chamava essa pessoa para mais perto dele. Jesus nunca brigava com quem tinha problema ou dúvida. Com quem que Jesus brigou? Com os mentirosos, com os religiosos de fachada, com a galera que por fora estava tudo bem, tudo certo, só que por dentro o coração deles estava longe de Deus. É a pessoa que limpava o exterior, mas o coração permanecia sujo, o interior permanecia sujo. Então Jesus ele nunca brigou com quem tinha dúvida. Jesus brigava com quem usava máscara diante dele. Judas 1:22 é bem claro. O versículo fala assim: sejam misericordiosos com aqueles que duvidam. Tipo, é bem claro. A Bíblia fala pra gente mostrar misericórdia com quem tem algum tipo de dúvida, com quem tá passando por algum tipo de problema. Em vez da gente cancelar, da gente brigar, da gente falar que essa pessoa não tem fé e tal, na verdade a gente tem que ser misericordioso, chamar essa pessoa pra perto. Jesus não se incomoda com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com a sua insegurança. Jesus se incomoda com a sua máscara. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim: bem-aventurados são os perfeitos, bem-aventurados são os falsos, bem-aventurado quem finge. Não, a Bíblia fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque o pobre de espírito ele reconhece que ele precisa de ajuda, ele precisa do Senhor. O pobre de espírito é aquele que admite que ele não tem tudo resolvido. A gente precisa falar sobre dúvida, a gente precisa falar sobre fé, a gente precisa falar sobre ter insegurança, isso é tudo normal. Eu sou uma pessoa que tem várias dúvidas sobre Deus, mas a minha dúvida, ela não é um muro que me impede de continuar. A minha dúvida tem que funcionar como um degrau, que eu vou subir nela e eu vou conhecer Deus um pouco mais. A minha dúvida ela tem que ser um mapa, e esse mapa vai me levar até Deus. Inclusive eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, tá aparecendo o card aqui, é um vídeo falando sobre o fato de eu ter várias dúvidas sobre Deus, como que eu lidei com as dúvidas que eu tive durante o caminho e como que as minhas dúvidas me aproximam de Deus. Então eu recomendo muito você assistir esse vídeo aqui. Se você tá passando por uma crise de fé e tal, parabéns, isso significa que você se importa, que a sua fé é algo importante para você. Quando a nossa dúvida é levada para Deus, isso pode ser o começo de algo real, de uma fé de fato genuína. Quando você vai ver Salmos, você vai ver o livro de Jó, cara, você vai ver pessoas ali que assim, aí você vai ver dúvida, confusão, treta, raiva, desespero, porque são pessoas reais que não tiveram medo de mostrar o coração para Deus do jeito que o coração tava. Eles não mascaravam, não fingiam. Na Bíblia ninguém nunca é excluído por ter pergunta. Tem uma música do John Mark Macmillan que ele fala, que eu gosto muito, ele fala assim: se na sua fé não tem espaço para o mistério, será que a sua fé é uma fé de verdade? A verdadeira fé não tem medo de perguntas. A verdadeira fé nasce quando eu paro de terceirizar a resposta e eu começo a me perguntar: cara, eu realmente acredito nisso? Por que eu acredito nisso? Como que isso funciona? E se eu acredito, como que isso pode mudar a forma que eu vivo? Então a verdadeira fé não foge da dúvida, ela vai de encontro à dúvida e a partir desse encontro nasce uma fé verdadeira. Uma vez eu li um livro que tinha uma frase que eu achei muito bonita, que ele fala assim: eu acredito em Deus com todas as minhas dúvidas. Cara, isso é muito legal. O Tim Keller fala que a fé, ela cresce quando ela é confrontada por perguntas difíceis. Então uma fé sem dúvida nunca vai ser uma fé real. O maior inimigo da igreja não é assim a situação que você passa, que você fala, não posso contar pra ninguém e tal. O maior inimigo da igreja é exatamente o fingimento. É a sensação
de que você precisa esconder, de que você precisa mascarar, mostrar pra todo mundo que você tá bem quando você não tá. Gente, tá tudo bem não estar bem. O maior inimigo da igreja é a atuação, é o fingimento. Deus chama discípulos reais, ele chama corações. Deus não vai chamar atores falsos que vão fingir que tá tudo bem. A igreja não precisa de mais performance, ela precisa de pessoas reais, que amam, que têm dúvida, que lutam, que não desistem, que abrem o coração, que são honestas, que são sinceras, mas que de fato amam a Deus e amam a igreja. Então se hoje você se encontra em um lugar que você tem muita dúvida sobre Deus, você tem perguntas, cara, não tem problema, pergunta, questione, procure, pesquise, não morra com as suas dúvidas, mas corra atrás da resposta, porque quando você correr atrás da resposta, quando você tiver um encontro com a resposta, de fato vai nascer uma fé, sua fé vai ser fortalecida e uma fé real vai nascer no seu coração. E reforçando, o maior problema da igreja não é a dúvida, o maior problema da igreja não é o seu problema, o maior problema da igreja não é pessoas com problemas, o maior problema da igreja são pessoas que elas acham que elas não podem ser real, elas não podem ser sinceras, elas não podem abrir o coração, e aí elas se esquecem que elas precisam da graça de Deus. Esse é o maior problema da igreja. Se esse vídeo fez sentido pra você, você já sabe o que fazer, se inscreve no canal aí, compartilha com uma pessoa que talvez precise ouvir essa mensagem. Deus abençoe você. Vamos ser real, 100%, abrir o coração, sem medo de ter dúvida diante de Deus, sem medo de ter problema diante das pessoas, porque, cara, eu sou um pobre de espírito, que eu preciso da graça de Deus, eu preciso da ajuda dele e eu preciso da ajuda de pessoas também que vão me ajudar nas minhas dúvidas. Deus abençoe você. Valeu, é nóis.